Oi, gente, como vocês estão? Vim aqui hoje compartilhar uma história, trocar uma ideia sobre um aspecto muito importante do nosso trabalho e que fiquei inspirada a falar sobre isso depois de um atendimento que eu tive na semana passada. Eu acredito que isso que aconteceu comigo, né, pode ser o temor, o pavor de muitos terapeutas e não por acaso. Eu acho que esse temor tem a ver com uma premissa básica que a gente assume quando a gente começa a ser terapeuta, de que a gente precisa dar conta de tudo e de todos, e que quando isso não acontece ou quando nossa atuação é limitada, isso conta sobre nossa incompetência profissional. E eu vou contar aqui porque que eu não acho que isso é verdade. Então a situação foi a seguinte: depois de um pouco mais de um ano de atendimento, uma cliente chegou até mim e falou assim: Marina, eu acho que a gente caminhou muito juntas, eu descobri muita coisa sobre mim, sobre as pessoas ao meu redor, aprendi a lidar com a situação de um jeito muito mais assertivo, de um jeito muito melhor pra mim, mais leve, mas chegou num ponto que eu queria entender de um jeito diferente sobre o meu sentimento, mais especificamente sobre a raiva, que ela dizia que muitas vezes deixava ela refém em algumas situações específicas. E aí, quando ela me trouxe essa questão, né, e falou da vontade que ela tinha de talvez buscar interlocução com outros tipos de terapia, com outros tipos de experiência, eu percebi que eu tinha dois caminhos, né? Um caminho que é esse de ficar apavorada e pensar, meu Deus, mas como assim? Ela tá me contando que ela quer conversar com outra pessoa, fazer outro tipo de terapia, e isso me ofende diretamente, que não foi o caso. E o segundo caminho, que é quando eu abro a conversa, eu começo a analisar esse pedido a partir daquela pessoa, daquela relação específica, como eu abro caminhos muito interessantes para, inclusive, finalizar o processo terapêutico de uma forma que seja interessante para nós duas. E o que aconteceu foi isso, né? Quando eu fui pro segundo caminho, comecei a fazer perguntas, né, do que ela buscava ao entender essa raiva de uma outra forma, o que ela esperava disso. Ela foi contando uma história muito bonita de que o que ela mais queria, ou o que ela esperava, era conseguir não mais machucar as pessoas que ela amava quando ela sentia essa raiva. Então, esse foi o primeiro ponto que eu mostrei pra ela, né, o que a gente amarrou na história dela como um ponto de sucesso da terapia, que foi de uma pessoa que chegou até mim dizendo que o mundo, que os outros, estava tudo errado e que esse contexto era sempre o culpado pela raiva dela e ela era sempre uma vítima das circunstâncias nesse ponto, né, e que ela só ia conseguir melhorar ou ser feliz à medida que ela conseguisse que os outros parassem de fazer ela passar raiva, que querer cuidar da raiva por conta de cuidar das relações já era por si só um processo de mudança muito importante. A segunda coisa é que no primeiro momento ela contava sobre querer transformar a raiva porque isso fazia mal para ela. Então, quando ela sentia muita raiva, ela tinha comportamentos autodestrutivos, né? Ela ficava muito nervosa, então ela queria acabar com isso. Nesse ponto da terapia, ela já conta sobre como ela não tem mais esse comportamento autodestrutivo, mas que ela percebe que às vezes ela dá uma patada em alguém ou age de uma forma que ela não acha interessante, e de como isso também faz mal para ela. Então, de novo, a mudança numa perspectiva, né, de eu quero mudar ou melhorar por mim e do eu quero mudar ou melhorar pelos outros. Isso eu acho que foi um avanço enorme na terapia, nós dois concordamos com isso. Conversamos bastante também sobre essa transformação. A segunda coisa que eu achei muito legal também, que nós concordamos, pensamos juntas, é que a gente começou a entender quais as expectativas ou o que ela busca agora nesse outro contexto de cuidado, né? Nesse outro jeito de pensar sobre a raiva. E aí a gente percebeu que tem uma mudança muito significativa, que é quando ela chegou até mim, ela dizia que ela tinha um jeito de encontrar ou de enxergar o terapeuta como uma pessoa, primeiro, ela é muito desconfiada, porque ela dizia que ela tinha experiências ruins com terapeutas que diziam pra ela o que ela deveria fazer, o que ela deveria ser. E foi desse jeito que ela chegou até mim. Então, com uma narrativa, uma performance, um convite muito agressivo e de teste, sabe? Vamos ver se você dá conta de mim. Vamos ver se você vai conseguir resolver meu problema. E aí a gente foi entendendo que, com o passar dos meses, né, de pouco mais de um ano, como a nossa relação, né, a relação que a gente construiu de confiança uma na outra, né, de confiança mútua,
ela em mim como terapeuta e eu nela como pessoa que tem recursos para lidar com as dificuldades dela, o quanto isso também reposicionou ela para pedir ajuda, ou chegar num novo contexto de cuidado de um outro jeito, mais confiante, mais leve, mais tranquila. E quando eu digo confiante, confiante tanto nela mesma quanto na pessoa que vai ajudá-la, e o quanto isso protegia ela também de entrar em um novo processo, né, ou de ocupar, habitar uma nova comunidade linguística sobre o problema dela, de um jeito muito mais poderoso, e entendendo que elas sabiam tanto sobre ela, sobre a questão dela, e que por isso ela não ficava nem dependente e nem reativa quanto ao que o outro poderia dizer sobre ela, sobre a raiva e sobre tudo que ela gostaria de cuidar nesse novo contexto. E aí eu pensei, né, nossa, como a gente teve uma conversa potente, e que para ter essa conversa potente eu precisei, lá no comecinho da sessão, escolher de que ponto, de que posição eu ia ouvir a história dela, né? Partindo dessa premissa de que ela dizia que gostaria de dar um tempo na terapia para trabalhar a raiva de outras formas, como contando sobre o insucesso do processo terapêutico, mas quando eu topo fazer perguntas, ouvir um pouco mais, né, não entender rápido demais o que ela está me contando, como na verdade a própria condição dela de fazer esse pedido ou de buscar essa outra ajuda conta de ou de vários sucessos que a gente alcançou no processo terapêutico. E claro, assim como no último post, essa conversa excelente, bem-sucedida, não foi construída do nada e não é pontual. Ela faz parte, foi informada sobre tudo que a gente construiu juntos ao longo desse tempo. Então esse é um convite para nós terapeutas, né? Pensarmos o que conta como sucesso ou não em terapia e quais são as premissas que estão por trás do nosso lugar de responsáveis, né, sobre o cuidado com o cliente, e mais que isso, de entender que nós precisamos sim ser humildes e compreender que a gente consegue sim ajudar muito, nosso trabalho é muito potente, a gente consegue caminhar um tanto com as pessoas, mas que quando esse tanto não parece suficiente, ou chega num ponto que, gostaria de tentar algo diferente, ou seria interessante olhar para o meu problema de um outro jeito, que é nosso dever também passar essa bola sempre com muito cuidado e consideração por aquele que está conosco, né? Que é o nosso outro especialista no processo, no caso o cliente. Depois vocês me contam o que vocês pensam dessa ideia, que é um tanto filosófico, mas também conta muito da parte concreta do nosso trabalho, tá bom? Um beijo, boa semana para vocês.